Fala, Lula. Falar o quê, Marcelo? Começa o programa, cara. De novo, dancinha. Se ela dança, eu danço. De quem, Quem é a música? Fernanda Segundo Pisotti? um amigo nosso, era... Leozinho, ela pesquisou, MC Leozinho. Ele é de Niterói. É de Niterói, né? Terra da Fernandinha. Niterói tem muita fera. O pessoal em música lá só dá bam. Tá, então cita alguns nomes. Citeu. Biafra. Celso Fonseca. Conhece Celso Fonseca? César Riso era locutor esportivo. Mas ele era de Niterói. Você tá querendo saber de música? É música, tem muita gente boa, muita gente. Sacudindo Sacudindo o futebol o futebol do Brasil. Antes de começar o programa, você falava sobre viagens de Fórmula 1. Ele deixou você viajar porque nós trabalhamos juntos, eu e você na Rádio Globo. Nós falamos aqui do Valdir Amaral. Valdir tinha um estagiário na Rádio Globo e num domingo ele foi informar um jogo em Bangu. E o Valdir narrando, Valdir Amaral, deixa comigo. Você ouvinte, aí o cara gritou, olha o gol, o Bradesco informa, pode falar, propaganda de graça, depois a gente cobra. Aí o cara deu o gol do Zezinho, agora Bangu 1-0, não sei o quê. Aí o Valdir... Daqui a pouco, 3 minutos depois, o cara chamou assim meio pra baixo. Valdir, o gol foi do Luizinho, não foi do Zezinho. Aí seguiu lá. Segunda-feira, o Valdir chamou o cara e falou, meu amigo, você deu um gol, em 3 minutos depois você corrigiu o autor, quem fez o gol. Não, eu estou aprendendo, então vamos fazer o seguinte, vai aprender em casa, você está liberado. Com aquele charutão dele. Ainda bem que ele não falou para ele aprender com o Pato Donald, né? Porque é o Luizinho, Zezinho. Pô, brincadeira, o Valdir foi um grande chefe. Quando eu cheguei na Globo, encontrei os principais jogos que fazíamos, era ele e o Luiz Carlos Silva, né? Só jogão. Saía a tabela, essa história é legal, saía a tabela, Flamengo e Vasco. Valdir Amaral, Jorge Cury, Kleber Leite, Loureiro Neto, pô, só gente só, né, pô. Aí depois vinha Fluminense e América. Aí vinha Edson Mauro, Antônio Porto, César Riso e tal, papapá. Aí depois vinha Botafogo e Campo Grande. A gente já lá, Luiz Carlos Silva, Ricardo Mazella. A gente já ia na tabela vendo o pior jogo da semana, assim, no sentido de importância, né? Ou era Fluminense, ou Flamengo. Pior jogo, não importa o clube, que se Botafogo, era o de menos importância, era eu e Lula. Ficamos muito amigos. Mas para vocês, eu não tive esse privilégio, mas para vocês deve ter sido um verdadeiro privilégio trabalhar com esses monstros da comunicação. A gente trabalhava, pô. Isso aí. Eu não me importaria nada de fazer o jogo claro. bom sucesso. Com todo respeito, atenção, isso não estou. Só em termos de importância. Fazer um bom sucesso em Campo Grande e Ítalo Del Cima numa equipe com o Valdir Amaral e Jorge Cury. Tinha que chegar 11h30 da manhã na Glória para pegar a Kombi, dirigida ou pelo Luiz Carlos, pelo Américo, pelo Alcides. Né? Aquela galera toda. Turma boa, os operadores, Badu. Vamos um dia trazer aqui um técnico de som ou dois aqui, eles vão contar as histórias. Nossa, tem histórias maravilhosas, né? Tem o nosso Chiquinho, que é o frango, né? Frangolino. Que ficava na mesa. Cara, era impressionante. A gente saía, aí você falou sério. O Luiz Carlos informado ainda falava mais do que eu. Eu chegava na rádio 11h30 da manhã, a gente voltava de Campo Grande 8h30 da noite, eu falava 3 vezes, cara. Para dar o time e 2 substituições e as pessoas estavam aí. Fernanda, e me amarrava. Fernanda tá só ouvindo. E me amarrava. O Arnaldo Moreira, que nós tínhamos 2 Arnaldos, né? O nome idêntico, mas não né? na Globo. Na Globo não trabalhamos. trabalhava. Tinha o que estava na Rádio Nacional, que era da Globo, e foi com a turma, Zé Carlos, Denil, Washington Rodrigues para a Rádio Globo. O Arnaldo Moreira, plantonista, que morava em Campo Grande. E o Arnaldo Moreira, que era comentarista, E tinha um comentarista que trabalhava com Orlando Batista. Que era um grande comentarista O também. plantonista da Rádio Nacional, ele informava jogo 10 da loteria. Alô, fulano, chamava o locutor e dizia, agora está dando a coluna do meio, não sei o quê, pererê, parará. Aí quando era o Zé Carlos narrando, porque você tinha que escolher uma hora certa para interromper o garotinho, claro. Senão o garotinho ficava nervoso. Aí o Arnaldo olhava, falava assim,
Zé Carlos. Aí o Sebastião Pereira, grande Sebastião Pereira, Tiãozinho, botafoguense, figura maravilhosa, né? Verdade. Que já está em outro patamar. O Sebastião Pereira falou assim, Arnaldo, deixa eu te perguntar um negócio. Você tem medo do Zé Carlos Araújo? Abre a garganta e grita, medroso, você é medroso. Eu quero ver você gritar, Zé Carlos. Vou falar agora, então. Então, deixa na próxima informação. Eu quero ver. Aí, Zé Carlos. Mas era complicado quando informava para José Carlos Araújo, Valdir Amaral, Jorge Cury. Pô, tinha que saber a hora de chamar, cara. Senão o esporro comia, cara. Era... Ainda bem que o Lula não briga comigo, né? Não, mas o Lula já é outra geração. Tô esperando passar um tempo para pisar na bola, você vai ser devidamente divertida. O Rui Guilherme, nosso Trombinha. O Trombinha também na Rádio Nacional. O Trombinha informando um jogo com o Zé Carlos transmitindo. Aí o Rui Guilherme, olha o gol! Aí o Zé Carlos, fala pela direita, mas não sei o que, olha o gol! E o Zé Carlos não passava, e ele, olha o gol! Aí o Zé Carlos falou, bola rolando e eu continuo narrando. Aí o Trombinha atrevido falou assim, e eu continuo chamando, olha o gol! Muito bom isso. O Trombinha, pô, que aliás aprendeu com o maior de todos, né? Tiriri, Jairo de Souza. Você não pegou nada disso, não, né? Pô, mas Jairo de Souza, quando o Valdir dava festa, dizem que eu nunca fui convidado, o Valdir dava festa na casa lá na Gávea, que ele morava na Gávea, quem era o segurança era o Jairo de Souza, que era o Jairo. Aí metia um paletó quadriculado no Mário Fofoca. Tinha um cara que estava devendo um dinheiro a Valdir Amaral. E o Jairo era da aeronáutica. Era cabo. Ele era cabo da aeronáutica. Aí o Valdir falou, Jairo, eu quero falar com você. Eu vou lá no centro da cidade às tantas horas. Você tem aquela farda? Eu tenho a farda? Sim, chefe, eu tenho. Coloca a farda, você vai comigo para eu tentar receber esse dinheiro. Aí chegou lá, o cara recebeu o Valdir e o Jairo do lado fardado. Aí o Valdir falou, tudo bem, eu vim aqui para resolver aquela situação, eu trouxe aqui o cabo da aeronáutica, Jairo, aí o Jairo todo empinado, aí o cara falou assim, muito bem, faça continência que eu sou coronel do exército. Aí eu... Acho que nós tivemos o prazer. Aí o Valdir falou, Jairo, sai, fica lá fora, vai lá pra fora, tá atrapalhando. Tiriri, Jairo de Souza. Cara, as histórias do rádio são fantásticas. Não, o rádio tem muita coisa. Agora Vocês falaram do Rui Guilherme aqui, eu não sei se já falei isso num dos nossos episódios aqui, mas se falei, sou repetitivo. Teve uma vez o Rui Guilherme, a gente estava na Rádio Nacional, na Rádio Nacional, desculpe, na Rádio Tupi. Era a estreia do Sidney Marinho na Tupi, narrando. Explosão Jovem. Explosão Jovem. O primeiro jogo que ele estava narrando na Rádio Tupi, Santos e Fluminense no estádio da Vila Belmiro. E o Rui Guilherme era o plantão. E eu fazia a coordenação, estava fazendo a coordenação. Estádio Urbano Caldeira. Estava fazendo a coordenação daquela jornada na Rádio Tupi. Aí, muito bem, tarará, e gol do Fluminense. Graças a Deus. Gol do Fluminense. O Sidney Marinho narrou lá o gol e tal. Passados 30 segundos, aí entra a vinheta lá da loteria esportiva da época da Rádio Tupi, né? Pem, acho que era uma coisa assim, mais ou menos. Isso mesmo. Aí o Rui Guilherme fala, aí o Sidney Marinho, vamos então, loteria esportiva, Rui Guilherme. Muito bem, no estádio da Vila Belmiro, Fluminense marca o primeiro gol, fulano de tal, já não me lembro quem fez o gol, Fluminense 1, Santos 0. Aí o Sidney, eu sei, esse jogo sou eu que estou narrando agora. Aí eu virei pro Rui, você tá maluco? Você vai informar o resultado no gol que o cara tá narrando o jogo? Eu me confundi. São histórias fantásticas, né? Vai contar uma, Mazela? Eu fui fazer um jogo pela Rádio Nacional, eu como repórter, em Uberlândia. Não tinha Parque do Sabiá. Não, que é o novo estádio, né? É o estádio antigo, o Parque do Sabiá. O antigo? Não, o Sabiá que é o novo, não é isso? Eu acho que sim. Eu não sei. Não era ainda, não tinha o Parque do Sabiá, não. Grandão, bonito, não tinha, não. E o Vili Gonza era o narrador, era um time do Rio, se não me engano o Botafogo foi jogar lá, um jogo amistoso lá em Uberlândia, que é hoje uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, eu acho, né? Uma das grandes cidades. E o Vili Gonza
por volta de 1h30, mais ou menos, nós almoçamos e o Vili falou, eu vou dormir um pouquinho, narrador gosta de descansar na época, né? Hoje tem narrador, cada um tem um estilo, né? E o Vili resolveu tirar um cochilo, eu falei, tá bem, eu vou descer que eu vou dar uma caminhadinha aqui perto do hotel, ver algumas lojas aqui. Eu saí rápido e voltei. Quando eu retornei, tô vendo o Vili Gonze só de cueca descendo rapidamente e indo na recepção. Eu falei, o que houve, Vili? Ele falou, você não esteve no quarto, não? Eu falei, eu não voltei lá. Ele falou, então eu fui roubado. O cara abriu a porta e ele falou assim, Luiz Carlos, Lula, o cara falou, oi? Aí ele continuou a cochilar dormindo, o cara foi lá, passou a mão no dinheiro dele e levou. Ele foi assaltado no hotel em Uberlândia. E no eu falei, Vili Gonze, você que foi namorado da Elis Regina, levou uma rasteira em Uberlândia. Ele namorou a Elis Regina mesmo? Foi namorado dela uma época. Tá certo, então. As histórias do rádio pra vocês. Vamos falar de futebol um pouquinho, vamos? De vez em quando é bom, né? Futebol. Futebol. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Fernanda, o que você achou do desempenho dos garotos do Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo no final de semana pelo Brasileiro? Eu achei que Fluminense não, né? O Vasco e o Flamengo jogaram bem, apesar do Vasco ter perdido, né? E o clássico foi muito bom, né? Bastante disputado ali. Eu acho que os goleiros se destacaram bastante. E acho que teve alguns lances polêmicos, né? Que a gente pode até discutir, mas acho que essa semana o foco era Libertadores, né? O Libertadores agora. Tem o primeiro jogo do Fluminense com o Atlético, Fluminense de Vitória. Depois, no mesmo dia, quarta-feira, tem o Botafogo com o São Paulo jogando fora. Fluminense e Botafogo fora. Olha, os três cariocas jogando fora. E o Flamengo em Montevidéu contra o Peñarol. Qual vai ser o jogo mais complicado, vocês acham? O que vocês acham? Mais complicado, na minha opinião, é o jogo do Botafogo. Mais que o do Flamengo? Eu digo mais complicado por um único motivo. É uma equipe que... O São Paulo é um time muito acostumado a esse tipo de competição, né? Que é a Libertadores. E o São Paulo, o São Paulo é um clube que vive muito a Libertadores. Vive muito. A atmosfera dele toda é voltada para a Libertadores. Então eu acho que vai ser um jogo difícil. E por que eu falo isso? Porque o Flamengo é um clube hoje acostumado com Libertadores. O Peñarol também é um clube acostumado com Libertadores. Portanto, são dois clubes que se equivalem. Do lado do Fluminense e Atlético, são dois clubes que são mais ou menos acostumados a Libertadores. Quando eu digo mais ou menos, por quê? Não são times que chegam a todo momento em fases tão avançadas na competição. Enquanto que no Botafogo e São Paulo, o São Paulo é muito mais acostumado a Libertadores do que o Botafogo. O Botafogo pela terceira vez está chegando. Mas o Botafogo não tem mais time? Isso? Não, eu sei, mas time tem. Eu acho que o time do Botafogo é superior. Né? Eu digo o contexto, a atmosfera que envolve esse tipo de competição. Então, na competição, na Libertadores, o São Paulo é um clube mais acostumado. E o São Paulo vai jogar em casa, 70 mil pessoas são esperadas no Morumbi. Eu acho que é um jogo complicadíssimo para o Botafogo. Engraçado, mas o Botafogo hoje tem uma cabeça diferente. Né? Os jogadores mais cascudos estão mais acostumados a jogar. E o time do Botafogo é melhor que o do São Paulo. Né? O quarteto, para mim, do Botafogo é o melhor quarteto hoje do futebol brasileiro. Qual é o quarteto? O Luiz Henrique, o Savarino, o Thiago Almada, o argentino, né? E o Igor Jesus. Para mim é o melhor quarteto que tem. Eles jogam com muita facilidade. Você vê, no jogo de sábado, no clássico com o Fluminense, 2 ficaram no banco e 2 começaram o jogo. Depois o Arthur Jorge tirou 2 para descansar, tirou 1 para descansar, né, que foi o Savarino. O Luiz Henrique, que ele normalmente substitui todo jogo, ele até disse na coletiva depois da partida que era para ele ter saído, porque ele não gostou da presença do Luiz Henrique no primeiro tempo, e ele substitui o Luiz Henrique todos os jogos e não tirou. Você vê, ele não tirou e foi lá o cara que fez o gol. Acabou sendo ele a fazer o gol. Foi um gol que qualquer um de nós faria. Luiz Henrique que não quis comemorar o gol em respeito ao Fluminense. E disse que né? nunca irá comemorar. Toda vez que fizer Mas um gol. Mas ele comemora antes, né? Tipo, a bola vem pra ele, tá ele, a bola e o gol vazio. Aí ele levanta os braços. Levanta assim, os braços, tipo, né? vou ter que fazer, né? Não tem jeito. Desculpa, gente. Ele falou assim, Ricardo Mazella, perdão, mas eu vou mandar pro fundo da rede. E tuf. Aí a gente tem até imagens disso também. Bota o Felipe Melo na jogada também, cara. Que raiva, cara. Que raiva! Mas o Felipe Melo conseguiu 2 coisas
Mas foi Impressionante. isso mesmo que a Fernanda falou. Ele levantou os braços assim, vou ter que fazer um gol. Não tem jeito, né? Tô debaixo se eu perder esse gol aqui, a torcida me pega. Eu Né? acho que até em respeito ao Fluminense, ele foi engolido pelo Marcelo, né? Ele foi engolido, ele não viu a cor da bola com o Marcelo. Aí botaram o peruano, aí ele resolveu jogar. O peruano deitou e rolou. Peruano não, colombiano, perdão. O tal do Fuentes, que entrou e tomou um vareio de bola por ali. Aí o Felipe Melo, para acabar com a cagalhopança que tava, ele acabou entregando. O Felipe Melo conseguiu duas coisas. Cartão amarelo no banco. Cartão amarelo no banco e dar o E presente. seu Mano Menezes fazendo as suas cagalhopanças também nas alterações, cara. Impressionante. Esse Pistola. tema, cagalo é pança, onde é que Procura, você gostou. inventou isso? Não, Isso não não tem tem problema. aqui não, isso não tem no Google não. Como é que é? Pusilânime e cagalhopança. Cagalho pança. Cagalhopança. Eu vou ver aqui, porque Lula também na transmissão falou um nome que eu até pesquisei. Peraí, Nome de deixa eu quê? ver se tem histórico Ah, tá aqui. vendo? Olha aqui, Não. tá vendo? minha Você filha, também. eu falo a Peraí. linguagem do povo. Eu também. falo a linguagem do povo. Você vai perguntar qual jogo agora? Sobre o quê? Pra gente... O programa desceu, cara, não é meu. Então, eu queria que a Fernanda Pisotti contasse aqui um pouco da história dela, né? Como é que ela começou, quando que ela colocou na cabeça que ela ia entrar nesse mundo maluco, né? De comunicação, de jornalismo esportivo. Hein, Fernanda Pisotti? Como é que, quando o estalo que aí eu vou fazer isso? Não, estalo... Você ouvia rádio? Sim, sempre. É? Ouvia o título do Flamengo de 92, foi no rádio. 92. Flamengo e Botafogo, brasileiro. Sim. Né? Aí tudo pelo rádio, né? Quando a arquibancada caiu, enfim, aquilo tudo pelo A rádio. arquibancada não caiu, caiu foi o alambrado. O alambrado. E as isso, pessoas as faleceram. pessoas. Então, sempre ouvi o rádio, né? Sempre gostei. Você gostava da Rádio Globo, Tupi ou Nacional? Eu via Globo muito. Ouvia a na Globo. época, Com quem né? era? Eu ouvia. Essas pessoas aqui. Ouvia. Mas qual é? 92. Quem é 92 era o Zé Carlos, não é isso? Não, essas datas eu não guardo. É. não. 92? Já era o Zé Carlos. Acho que já era o Zé Carlos. Que o 92 eu morava em Portugal. Sérgio nessa época. Noronha, que era comentarista também. Eu ouvia muito, em 92, eu morei de 91 a 96 em Portugal. Então eu ouvia sempre, eu queria ouvir os jogos do Rio de Janeiro, né? E eu ouvia sempre pelo rádio de ondas curtas, que naquela época ainda não tinha internet. Não existia nada tinha disso. nada, não existia nada disso. Então você ouvia no rádio de ondas curtas. Aí eu ficava ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia. Cara. Aí eu ouvia na Rádio Nacional da Aliás, Amazônia. já que estão falando locutor, nesta segunda-feira, o nosso querido amigo, Ayrton grande Rebelo. narrador esportivo, Ayrton Rebelo, lançou o seu livro, não é isso? Antônio? Isso, lançando o livro dele. Eu recomendo, hein? Pode comprar. É interessante. Curiosamente, eu faço parte também um pouquinho do livro dele, né? Porque eu fiz parte da história, um pouco da história dele, né? Portugal. Da passagem dele por Portugal. Então ele tem no livro, ele tem o QR Code, tem vários QR Codes com narrações dos gols dele. Então é bem bacana, é um livro bem interessante. Ayrton Rebelo, De coração a coração, meu irmão do Brasil. Aí vai. Vai ter lá em Tempo Niterói não para. também, né? O tempo não para! Quadrado, ora, pra Um dos fora. narradores, se eu estiver Criativo. equivocado aqui, vocês me corrijam, que vocês são um pouquinho mais velhos do que eu nisso. Pouca coisa. Um dos narradores mais criativos, né? É do verdade. rádio. O dele foi muito... E a minha primeira viagem quando eu cheguei na Rádio Globo, quando eu conheci Luiz Carlos Silva, a gente fazia vários jogos juntos. Minha primeira viagem interestadual pela Globo, naquele tempo não tinha, o horário era do esporte, o Valdir inventava qualquer jogo para fazer. Então não tinha jogo sábado no Rio, fazia-se loteria esportiva. Aí fomos fazer Coritiba e Operário, lá no Couto Pereira. Minha primeira viagem pela Globo foi com Ayrton Rebelo. Ô garoto, ele morava em São Paulo, que ele era da Comercial de São Paulo. Aí encontrei com ele aí, me deu uma força e tal. Eu com o BTP da Rádio Globo, cara, muito legal. Aí 1-0 Curitiba. Deu coluna 1 no jogo 8. Eu quero ver se o Ayrton vai contar no livro dele. Ainda não tive a oportunidade de pegar essa história, mas se ele conta no livro dele a história lá do último pênalti na decisão do Mundial Sub-20, em 91, lá em Portugal. Eu tava lá. Eu não estava, mas Eu tava lá. me contaram a história. O Manolo Martins e o Paulo César Oliveira, que trabalhavam com ele na Ele época. trabalha comigo no Max Sport, o Paulo César Oliveira. Tá morando na Bélgica. É isso. Aí ele vê se o Ayrton conta essa história. No último pênalti, ele foi narrar o último pênalti.
Aí o Rui Costa, que hoje é o presidente do Benfica, converteu o pênalti e Portugal foi campeão em cima do Brasil. O Brasil foi roubado, árbitro argentino chamado... Todo sempre tem um argentino safado apitando. É o tal do La Molina que apitou esse jogo. Aí o Rui Costa bateu o pênalti, fez o pênalti. Daqui a pouco o Manolo e o Paulo César olharam para o lado e o Ayrton não estava. Quando olharam, o Ayrton estava narrando deitado. Porque o Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz, era uma coisinha muito... o apoio nas costas era um negocinho muito, muito pequeno. Aí ele foi fazer assim, quando ele fez assim para trás, ele quebrou. Caiu, aí ele caiu, aí ele continuou a narrar. Gol! Portugal campeão! Portugal campeão. Porque ele era, na época, ele fez a festa, ele era da Rádio Cidade. Mas o Brasil foi roubado nesse jogo. Eu estava lá, através da Rádio Tamoio, fez esse campeonato mundial. Eu não narrei a final, quem narrou foi o Hélio Claudino. Eu fiz alguns jogos no Estádio da Luz e fiz o jogo Portugal. Falando em a historinha, dá tempo pra contar? Acho que dá. Negócio de ficar narrando escondido, Lula. Eu na Tamoio, chefiava Tamoio, a gente foi fazer a final do Flamengo. Mercosul, né? Contra o São Lourenço. Não Sim, foi? 95. Foi 95, Sim. Né? Eu acho que é o Roster, o técnico. O Roster era o técnico. E a imprensa ficou de fora, a gente não tinha cabine. No estádio do São Lourenço de Almagro, acabava a parte social, tinha uma área maior e botaram mesas... Não é o gasômetro esse? Não sei o nome, não me lembro. Não sei se aí a gente ficava sentado com mesa e cadeira. Pô, e você narrando, palavra direita, aquele negócio todo, né? O Flamengo fez 1-0. Aí eu gritei, gol do Brasil, né? Pô, tem que ser profissional, gol do Flamengo, não sei o que lá, bababá. Rapaz, a rapaziada começou a virar, eu, também que nem o Ayrton Rebelo. Baixei o tom de voz, falei, vou tomar porrada aqui. Aí eu, graças a Deus, não acabei não apanhando, cara. Medo de apanhar, né? Medo de apanhar. Ali não tinha ninguém, pô. Mas isso tem muito. Eu já encarei torcida. Como é que é? Vai bater agora ou vai bater depois? Sério? Tem muita o Evaldo José, que hoje está lá. O nosso vermelhinho? Vermelhinho, que agora está lá na África, né? Fazendo um trabalho voluntário muito bacana, maravilhoso o trabalho dele. Eu e ele estávamos fazendo um jogo da Libertadores, Flamengo, e lá no Equador, contra o Emelec, lá no Equador, no estádio do Emelec. Rapaz, é um negócio de maluco. Nós ficamos numa posição ali, né, nós dois e o operador, e atrás da gente era só torcedor do Emelec. E o Flamengo ganhou o jogo. Rapaz, o Evaldo para narrar o gol. E aí tinha os policiais também, tinham 2 ou 3 policiais ali, mas os policiais também eram equatorianos. Iam bater também. Não, o cara não queria saber de... O Evaldo narrou bem baixinho ali, porque senão... Mas aconteceu apanhar dos outros, eliminatórias da Copa do Mundo de 94. Primeira derrota do Brasil na história da eliminatória foi contra a Bolívia, em La Paz. Eu narrei esse jogo. E a imprensa brasileira ficou na arquibancada, no primeiro degrau da arquibancada. Pô, que a gente levou de coisa na cabeça. Pô, e a Bolívia ganhou de 2-0. Que, pô, sacanearam, que iam bater na gente. Cara, a gente já passou cada sufoco, bicho, que é um negócio assim, maluco. Hoje histórias do rádio o programa, hein? Mas é interessante. Tenta mais uma. Fernanda interrompeu a história dela. Nós interrompemos, a Fernanda. Nós interrompemos. Não, que você estava contando. Peraí. Então, cartão amarelo pra você, pra mim. Depois você começou, o que foi na Rádio Ferge, né? O primeiro trabalho ou não? Então, na rádio sim, né? A gente, na verdade, eu sempre gostei de esportes, né? Desde pequena sempre acompanhei, sem futebol especialmente. Tive a infelicidade de estar no gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu tive a felicidade de estar lá. Santo André, essas coisas. Eu também narrei esse jogo. Pois é, eu tava lá. Mas aí acabou que... Aí eu fiz a faculdade de jornalismo, depois aí eu... Qual faculdade você fez? Eu fiz Estácio. Eu fui professor da Estácio. Eu fiz no BISP, que não tinha o curso de comunicação em Niterói ainda, quando eu entrei. E aí eu engravidei no último período, aí eu fiz a monografia em Niterói, aí eu pedi a transferência. E aí fiquei um tempo fora do jornalismo, né, depois que eu me formei. Fui vendedora de loja, enfim, fui caixa. E depois eu tinha feito estágio na Alerj e no Fluminense também, em Niterói. E foi a minha chefe da... Fluminense é a rádio, Fluminense. Jornal Fluminense. E aí foi a minha chefe da Alerj que me indicou pro Fluminense, o jornal. Aí eu voltei, fiquei 3 anos. Quem era a tua chefe na Alerj?
Fernanda Pedrosa. E tinha a Daniela Scholl também. E aí eu comecei no jornalismo em 2005, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. E aí, mas eu comecei na política. Eu cobri política há muito tempo, né? E no Jornal Fluminense eu cobri política durante 3 anos. Depois eu saí, fui assessora de imprensa do prefeito de Niterói, enfim. Fiquei muito tempo na política. Militando na política. Muito tempo. Aí acabou que eu me decepcionei e tal, aí resolvi fazer a pós em jornalismo esportivo, né? Tive passagens pelo Extra, pela Globo, pela Prout, né? Pela Defensoria Pública também do Rio de Janeiro. Tem currículo, hein? E aí eu aí decidi em 2010 fazer a pós em jornalismo esportivo. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí eu fiz a pós, conheci as meninas da Damas, do esporte, e aí a gente resolveu fazer a Damas, e aí a gente começou a falar de futebol, e aí a gente achou que depois de um tempo, todo mundo falava mais do mesmo, a gente queria alguma coisa diferente, foi que a gente partiu para as transmissões totalmente femininas. E a gente fez... Aliás, isso como primeira transmissão feminina, se eu me falha a memória, foi com a Rádio Mulher em São Paulo. Na década de 80 ou 90, foi a Rádio Mulher em São Paulo, chamada Rádio Mulher. Só a mulher trabalhava e transmitia jogos de futebol. Sabia disso, aí, não? E aí E aí o que aconteceu? Na final do Carioca de 18, o nosso narrador teve um problema, não ia conseguir fazer a final. Era Vasco e Botafogo, Newton Santos. Primeiro jogo. E aí, tava eu, a Luciana Zogaib e a Simone, falou, cara, você vai ter que narrar a Luciana. A Luciana narrou. Eu fiz as reportagens. Pela rádio? Isso pela gente, era RPC. Tá. A gente começou na web da RPC. Aí de lá, depois, a gente fez vários jogos por essa rádio web. Aí o Guto Seabra, trabalhei com ele no Jornal Extra, né? Quando eu trabalhei no jornal, eu estava numa outra editoria, fazia Retratos da Vida, que era de fofoca, mas sempre pedi ao Guto para me liberar para os jogos, para tentar fazer matéria para o Jogo Extra. E fiz algumas matérias para o Jogo Extra, aí foi ali que eu conheci o Guto. E aí a gente se encontrou no Maracanã, fazendo as transmissões, e ele falou, cara, vamos fazer a transmissão toda feminina para a rádio da Ferj. E aí a gente foi. E aí a gente também teve um programa de Papo com as Damas na Rádio Ferj também, semanal. E aí até a pandemia, né? Quando veio a pandemia e Mudou tudo. Mudou tudo. Em 2019, eu era um pinto no lixo no Maracanã, porque a gente podia entrevistar no intervalo, no final do jogo. Então, cobrimos toda essa... Ó, como é engraçado isso. Olha a alegria dela por entrevistar no final do jogo e intervalo, né? Nós aqui somos do tempo que fazíamos vestiário antes do jogo, durante o jogo ouvia o treinador. Durante o cara, a gente deitava na grama para ouvir o cara falando e tinha total liberdade, você não tem acesso. Tudo bem, as coisas mudam, mas acho que mudaram demais, né? Cada vez mais a imprensa sendo escamoteada. Eu ainda não tenho assim tanto tempo, quando tinha jogos da Libertadores, que os repórteres de rádio não podiam estar no campo, né? Mas no final dos jogos, sempre no final dos jogos, os repórteres das rádios desciam, ficavam na porta de entrada de acesso ao campo e o delegado do jogo liberava a gente para entrevistar depois. Primeiro era a televisão, né? Lógico. Sim. Pagava os direitos. Pagava os direitos, mas depois os repórteres de rádio podiam entrevistar os jogadores na saída também, ali nos Jogos da Libertadores. Hoje sequer você pode mostrar alguma coisa de dentro do estádio. Você não pode fazer live nos Jogos da Libertadores no estádio. Olha como é que as coisas mudam também. E não teria, se você não mostrar o campo, ok. Agora, proibir de fazer imagem sentada na posição da cabine. Isso é um absurdo. Esses caras que... o futebol virou uma grande... Eu acho um absurdo a gente não poder mais entrevistar, né? Porque qual é a função do repórter do rádio hoje? A gente fica ali atrás do gol, a gente vê situações, de repente, que lá de cima a gente não vai conseguir ver. Mas o jogador saindo de campo, chateado ou feliz da vida, e você poder entrevistar ele ali no intervalo, na boca do túnel, era maravilhoso, porque ele estava com sangue quente, então ele ia falando. E a gente entrevistava todo mundo dos dois times, chamava, vinham,
né, dar entrevista, e depois da pandemia isso foi mantido, né? Teve essa proibição. Durante a pandemia a gente entende, beleza, foi um mas gancho depois... para eles ferrarem a gente. Um gancho. Que quando a gente entende, porque, por exemplo, antes dos jogos você não podia entrevistar. No intervalo também não podia entrevistar. Mas no final dos jogos, a gente tinha ali, até de botava um cercadinho, por exemplo, O clássico. curral. Aquele curralzinho ali na entrada, principalmente do Maracanã, né? Para a entrada para os vestiários, na saída do campo para a entrada dos vestiários. De um lado ficava o Flamengo, do outro lado o Fluminense. Cada repórter ficava ali de cada lado e entrevistando seus jogadores. Hoje em dia isso não pode. Mudou tudo. A gente fica refém hoje dos clubes, porque a zona mista hoje, por exemplo, o seu time perdeu de 4-0. Não vai mandar ninguém para a zona mista. Já teve casos, assim, de não ir jogador nenhum depois que o time leva uma paulada. Então, assim, você fica refém. O trabalho, exato. Você fica refém do clube. Aí, por exemplo, se o time ganha, vão 5 para a zona mista da entrevista. Se seu time perde, toma uma paulada, não vai ninguém. É absurdo. Ou então manda um jogador que não teve uma relevância dentro do jogo. Exato. O jogador de destaque que você, de repente, queria entrevistar. E o você jogador, de não vai modo ter. geral, não gosta da imprensa, né? O jogador, de modo geral, não suporta jornalista, né? Tem bons jornalistas, tem maus jornalistas. Sim. A gente não pode nem também. Como tem bons jogadores e maus jogadores. Agora, a relação é muito ruim hoje entre atleta e imprensa. É um negócio impressionante. Esses caras não suportam a gente. Você hoje em dia, aqueles que são mais antigos, né? Não que a Fernanda ainda é relativamente nova, né? Mas ali dos nossos os repórteres hoje que militam dentro do campo de jogo, acho que os mais antigos ali, eu poderia dizer que são o Wellington Campos e o Sérgio Guimarães, o Zé Encrenca, são os mais antigos. Porque os outros são todos mais jovens, mais recentes. A coisa mudou tanto, né, que hoje nas coletivas é normal, geralmente é a turma os influencers, né? YouTubers. Aí o cara, quando vai fazer a pergunta, ele vira pro técnico, e geralmente ele é influencer do clube, ele veste a camisa do clube, né? Estando ou não com a camisa, ele vira pro treinador e fala assim, primeiramente, parabéns pela vitória. Você não tem que dar parabéns pela vitória para ninguém, né? Você tem jornalista, você tem que fazer a pergunta e vai em frente. Mas é horroroso isso. Parabéns pela vitória. Se for uma conquista, eu acho que título, ainda vale. né? Um título Aí ainda vale. muda Olha, de parabéns figura. pela conquista. Tudo bem. Agora, todo jogo, parabéns pela vitória, parabéns. Fica repetitivo e é chato. Só voltando aqui à questão dos dois, então eu acho que os dois mais antigos hoje são o Wellington e o Sérgio. Então, o que acontece? Os jogadores mais antigos, tipo Marcelo, Thiago Silva, esses jogadores mais antigos, se eles pedirem para parar para falar, eles até falariam com eles, mas os mais jovens não. Por quê? Porque os mais jovens não tiveram a oportunidade de estar próximos desses jogadores, entendeu? Isso é que eu acho chato. Se você não tiver, se não existir esse contato do repórter, do jornalista com o jogador, nunca vai existir um contato legal entre eles. Então isso aí é muito chato que acontece hoje em dia. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso tinha que ter uma discussão maior sobre Mas isso. estamos sem força nenhuma, força zero. Não tem ninguém para movimentar esse assunto, né? Vambora, gente, já deu. Vambora. Entendeu? Deixa eu só contar uma historinha. Se quiser, a gente fica até mais 1h30 aqui. Posso só contar mais uma historinha? Claro. Já que a gente começou com historinha, vamos fechar com historinha. Ah, não, mas antes, espera aí. O sonho, na verdade, era trabalhar com televisão, tá? Quando eu comecei. Mas agora, eu já fiz algumas participações na TV Brasil e tal, mas você sabe que eu apaixonei pelo rádio, né? Que bom. Me apaixonei pelo Que rádio. bom. Espero que você Maravilha. seja feliz e E ganhe eu a- bem no rádio. E eu acho que os Que é meio ouvintes... complicado. E eu acho que os ouvintes da Band News FM, que é onde você está hoje, junto com a gente, acho que também estão apaixonados por você. Ah, obrigada. Pô, me levem pra Band News também. Eu tô no canal do Ricardo Mazella Narrador no YouTube e tô na TV Max com o Max Sport e no o nosso futebol com a diretoria. Eu quero ir pra Band News também, pô. Fala com... Essa turma toda a só eu tô maioria... fora, Conta a história, porque o tempo vai estourar. Conta a Não, historinha. a história é rápida. É o Ronaldo Castro, na Rádio Tupi, num jogo entre Flamengo e América de Três Rios, lá em Três Rios. Aí tava o Dário de Paula fazendo a narração do jogo. Peito de aço? Peito de aço, lá de Volta Redonda. Aí estavam os dois lá, e tinha um repórter que agora eu já não me recordo se era o Danilo Bahia, o falecido Danilo Bahia, que era quem cobriu o Flamengo na Rádio Tupi. Eu acho que era o Danilo que estava lá. Estavam os três narrando o jogo. Aí daqui a pouco, o Ronaldo, naquela época ainda não tinha celular, essa coisa toda. Aí o Dário de Paula chama o Ronaldo. Aí o Ronaldo
dá lá o palpite dele, era comentarista, o Ronaldo dá lá o palpite. O Ronaldo fazendo ponta. Aí o Ronaldo lá deu lá, descreveu lá o lance, depois no final do jogo, aí ele virou para mim, rapaz, sabe que eu não estava vendo nada do jogo? Eu falei, por quê? Me deu uma dor de barriga na hora que o Dário me chamou, eu estava dentro do banheiro, rapaz. Fiquei lá uns 10 minutos. É mole. O cara fez ponta de dedo, sem ver o lance dentro do banheiro. Sentado no trono. Sentado no trono. Mas essa colocação da Fernanda Pisotti, e vocês sabem disso, os principais narradores, eu estou falando de narrador, todo mundo origem do rádio, né? Por exemplo, Galvão, de rádio, Daniel Pereira, rádio, são apaixonados por rádio. João Guilherme, rádio. Luiz Roberto. Luiz Roberto, né? Luiz Roberto, eu cheguei a dividir uma cabine narrando Copa São Paulo, aquela que agora chama de Copinha. Júnior. Pela Rádio Globo, uma cabine para os dois. Ele pela Globo São Paulo e eu pela Globo Rio. Então, vamos gritar menos para poder não vazar na transmissão do outro. Vilani Mas a também. maioria é tudo de rádio. Vilani também. Vilani também, rádio. Vilani também era da Globo São Paulo. Paulo. O rádio é uma grande escola. É isso aí. Tá na hora de a gente ir embora, acabou a aula. O Zé Cunha contava, o nosso grande Cunha, que ele chegou a ser convidado para ser contratado pela Globo. TV Globo. E acertou tudo bonitinho, não sei o quê. Chegou lá, ele contou isso, né? Eu acredito no Cunha. Ele falou que o Boni o recebeu. Cunha que já nos deixou também. O Cunha. Né? Aí o Boni o recebeu e falou, Cunha, que maravilha que você está vindo para cá. Tem aqui a cartilha aqui do que você pode falar na transmissão. Ele falou, como é que é, Boni? Você vai querer me ensinar a narrar futebol? Não quero não, tô fora. E desistiu do contrato e dizem que o Fernando Sasso, que era uma fera também. Trabalhou comigo, eu trabalhei com ele na TV Tupi, Fernando Sasso. Muito em Belo na Horizonte. TV Itacolomi, de Belo Horizonte. Que o Sasso foi a mesma coisa. O Sasso foi diferente, ele já era da Globo. E ele falava o gol e falava, tá no filó! Aí disse que o Boni falou pra ele, para de falar esse negócio de tá no filó, você tem que gritar gol. Ele falou, valeu, Boni, perfeito. Jogo seguinte, ele tá no filó e continua falando tá no filó e um abraço pro Boni. E o Boni mandou um abraço para ele, demitiu. Mas ele saiu muito depois, né? O Fernando Sasso, quando eu comecei na TV Tupi, Fernando Sasso era da TV Tupi e era uma baita audiência em Minas. E o Fernando Sasso, gordo, sempre foi muito gordo, né, cara? Mas um baita do narrador, cara, baita. Muito, Fernando Sasso, gente boa, um cara legal, pô. Mas, pô, ele tinha que se cuidar. Fernando Sasso, pô, era muito, 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 muito forte. Vamos colocar aí. Comia muito hambúrguer. Então vambora então. Pode contar mais história. Semana que vem mais história. Olha a sacola aí. Olha a hora! Tchau, abraço. Brinquinho, o Edilson mandou um grande abraço.